queridos, a paz do Senhor, glória a Deus por mais um dia, por mais um devocional, por mais uma manhã que o Senhor tem nos concedido. Manhã de sexta-feira, glória a Deus, mais uma sexta-feira que o Senhor tem nos permitido estar aqui, que é o encerramento, da nossa série de todo o coração. Nós estamos encerrando hoje, então, a série de todo o coração, onde nós estamos falando aqui desse livro do pastor Luciano Subirá, de todo o coração. Bom dia a cada um que está chegando aí, Edjane, Paula, bom dia para cada um de vocês que está chegando, aqueles que já estão entrando aí, pessoal, vamos compartilhando a nossa live, encaminha aí para o maior número de pessoas que você consegue, clica aí nesse aviãozinho e vamos lá, deixa Deus usar a sua vida. Hoje o tema do nosso devocional de encerramento dessa série é o primeiro amor. O primeiro amor. Nós vamos falar com base no texto de Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 4. Enquanto o pessoal vai chegando aí, compartilha essa live com as outras pessoas. Vocês que estão nos acompanhando também pelo YouTube, na gravação desse devocional, compartilhe com mais pessoas, clique aí no botãozinho do gostei. Se você ainda não é inscrito no nosso canal aqui no YouTube, se inscreva no canal, ative aí os sininhos das notificações, para que você possa ficar por dentro aí de todas as nossas séries. Toda semana, de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, nós estamos aqui ao vivo, nessa live, para falarmos da palavra de Deus, um devocional para nós começarmos o nosso dia, fortalecidos, direcionados, cheios da presença de Deus. Aqueles que têm acompanhado, essa live que todas as manhãs nós estamos fazendo aqui, têm testemunhado de grandes coisas que o Senhor já tem feito em suas vidas, O dia tem sido diferente, o dia tem sido melhor, O Senhor tem, de alguma forma, direcionado as nossas vidas para que nós possamos viver um dia mais leve, na presença do Senhor, debaixo da vontade do Senhor, e isso é muito bom, muito bom. Tem pessoas que já levantam de manhã assistindo notícias do jornal, de desastres, catástrofes, e já começa o dia pesado, já começa o dia de mau humor, Agora nós não, nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor, orando ao Senhor, consagrando o nosso dia a Ele. Então essa é a melhor forma de você começar o seu dia. E lógico que também com um cafezinho, tomando um café, fica melhor ainda. Apocalipse, capítulo de número 2, o verso de número 4, eu vou ler para vocês, diz assim: Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras. Queridos, essa é uma carta que o Senhor direciona à igreja em Éfeso. Uma igreja que, para cada pessoa que entrasse nessa igreja, olhasse o desempenho dessa igreja, eles veriam que era uma igreja ativa. A igreja em Éfeso é uma igreja que deixa no chinelo qualquer outra no quesito de entrega, de fazer a obra do Senhor. Bom dia, Maica, bom dia, Débora, cada um que está chegando aí. Vamos compartilhando essa live com as outras pessoas. Vamos lá, vai entrando e já vamos compartilhando aí. Essa igreja, a performance dela é uma performance que causaria, espanto para qualquer outra igreja. A palavra do Senhor vai dizer que eles colocavam à prova aqueles que diziam ser apóstolos, mas não eram. Eles expulsavam do meio deles aqueles que falavam, que mentiam a respeito de ser um apóstolo. Eles eram zelosos, eles faziam tudo com maestria, faziam tudo com o melhor, a dedicação. E eu imagino essa igreja ouvindo, ou lendo essa carta, e elas ficarem assim, felizes por ver que o Senhor, ele observava a forma como eles faziam, com zelo, com dedicação, seguindo rigorosamente a palavra do Senhor, colocando à prova aqueles que diziam ser alguma coisa e não eram. Todos que olhavam para uma igreja dessa, com uma performance dessa, diriam: olha que igreja exemplo. Que igreja que a gente pode ver que
nossa, eu quero fazer parte dessa igreja porque ali eles fazem tudo da forma mais correta possível. E é o que as pessoas mais cobram da igreja hoje. Que a igreja possa ser uma igreja bíblica, que a igreja possa ser uma igreja, sabe, que anda debaixo dos princípios do Senhor. As pessoas estão deixando de frequentar as igrejas que elas fazem parte, simplesmente com esse questionamento, que a igreja não é mais bíblica, que a igreja não anda mais debaixo dos princípios do Senhor. Então, se nós olhássemos para essa igreja de Éfeso aqui, nós diríamos, olha, essa é uma igreja que eu faria parte. É uma igreja que se performa muito bem, a performance dela é muito bem. Tanto que o Senhor reconheceu isso neles. Mas lembra que nós falamos aqui durante toda a semana que o Senhor ele não observa somente as nossas atitudes, mas sim a intenção do nosso coração? E o Senhor ele diz, tenho porém... Esse porém, eu acredito que o povo já levantou a orelha e falou assim, eita, o que será então? O que é esse porém? Queridos, existem poréns nas nossas vidas que nós precisamos eliminá-los. Eliminá-los. Sabe, muitas vezes nós somos pessoas que nos dedicamos ao Senhor, somos pessoas que dizemos que amamos ao Senhor. Muitas vezes nós somos pessoas que, sabe, nos dedicamos semanalmente ao Senhor. O problema é quando vem o porém. Porém. E o Senhor começa com esse porém. Ele diz, tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. E o texto continua dizendo, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Querido, esse porém, qual será o nosso porém de hoje? Qual será o nosso porém? Porque muitas vezes nós dizemos que amamos ao Senhor, dizemos que a nossa vida é dele, nós nos entregamos, nós frequentamos a igreja, porém, qual seria o porém que hoje o Espírito Santo tem falado ao seu coração? Porque para essa igreja o porém foi que eles abandonaram o amor por aquilo. O problema não é quando deixa de fazer algo para Deus, mas quando nós fazemos com o coração distante dele. É quando mesmo nós estamos fazendo algo, o nosso coração não está mais nele. A motivação se torna outra. Bom dia, a Mainara tá por aí. Bom dia, Mainara. Bom dia, mãe, Dona Edith. Olha aí. Deus abençoe. Você percebe que Jesus não repreende essa igreja por causa de heresias, por causa de imoralidade, ou por causa de, sabe, de zona de conforto, né? De inatividade. Mas o Senhor repreende a igreja por causa do amor, da paixão deles pelo Senhor. Sabe, queridos, muitas vezes as pessoas continuam servindo, mas sem a paixão, sem o fervor, sem o coração em querer agradar a Deus acima de todas as coisas. As pessoas começam a mudar a sua motivação. Elas até muitas vezes intensificam o seu trabalho, intensificam a sua dedicação, intensificam, sabe, o servir, o estar presente, intensificam as atividades, intensificam, sabe, a entrega. Mas o Senhor é aquele que sonda e conhece os corações, a intenção de cada um deles. E é isso que o Senhor estava trazendo, sabe, de uma forma, colocando um espelho na frente daquela igreja, mostrando quem verdadeiramente eles são. O problema, queridos, não é somente a falta de dedicação, mas é o motivo pelo qual nos dedicamos. O Senhor espera de nós que nós possamos fazer, mas com a intenção correta, com o coração firmado nele, como resultado de um relacionamento profundo, como resultado de uma entrega que é resultado de um amor por ele, um amor pelas obras, um amor pela palavra. A primeira coisa que eu vejo aqui nessa igreja é que eles trocaram a intimidade por atividade. Muitos têm trocado
a intimidade por atividade, querendo demonstrar o amor a Deus através do ativismo religioso. Mas não tem momentos de intimidade com o Senhor. As pessoas estão servindo mais do que se relacionando com o Senhor. A atividade é fruto de simplesmente uma agenda que já está habituada a fazer o que faz, mas não resultado de entrega completa ao Senhor. A rotina substituiu o relacionamento. Eu não sei para quem eu estou falando nessa manhã, eu não sei se essa é a sua realidade. Onde a oração se torna algo formal, onde a leitura da Bíblia se torna obrigatoriedade. Isso daí nós precisamos, de alguma forma, trazer uma reflexão para nós nessa manhã, não é verdade? Se nós estamos fazendo o que fazemos com a intenção correta nele. O segundo ponto que eu vejo, primeiro é troca de intimidade por atividade. O segundo ponto é frieza no culto e na devoção. A presença do Senhor não é mais aquela que nos toca. Nós temos dificuldade de nos quebrantar, de chorar. Nós nos habituamos. Nós estamos já acostumados. A pior coisa que pode acontecer na vida do cristão é ele se acostumar com a manifestação da glória do Senhor. Isso ser para ele um costume. Não foi aquela coisa toda, não. Ele, quantas vezes, sabe, aquele mover gostoso, seja no culto, ou seja, quando o louvor está tocando, seja quando você está lendo a palavra, isso já não te toca mais. Você ouve mensagens, sabe, de alguma forma, analisando o pregador. Você já não fica mais, sabe, na expectativa daquilo que o Senhor vai falar ao seu coração. Mas para você é mais um culto, é mais um dia, é só mais uma leitura, é só mais um momento de oração, onde você faz ali com palavras, sabe, vazias. A segunda coisa é essa, frieza no culto e na devoção. E o terceiro é falta de paixão por almas e santidade. Quando nós deixamos o nosso coração esfriar por aquilo que o coração do Senhor arde em chamas, nós estamos nos esfriando a cada dia. Falta de paixão por aquilo que o Senhor entregou a própria vida dele, sabe? Falta de amor pelas outras pessoas, falta de busca de santidade. Quando o amor esfria, nós deixamos de nos importar com a eternidade. Nós nos apegamos mais nas coisas desse mundo. A maior parte nós estamos sonhando e vislumbrando o nosso destino nessa terra, a respeito da profissão, do curso que eu vou fazer. Cada vez mais nós estamos sonhando com as coisas desse mundo. Isso não é errado, mas quando sobressai o nosso anseio, o nosso desejo pela eternidade, nós estamos nos esfriando espiritualmente. Quando fala da eternidade, para você soa como algo comum, mas quando fala que o Senhor vai te abençoar nessa terra, que você vai colher, sabe, os melhores frutos, você vai comer o melhor dessa terra, você vibra, você, sabe, cria aquela expectativa. Mas quando fala da volta de Jesus, quando fala que ele foi preparar morada, ele virá nos buscar, muitas vezes na igreja o amém, ele é amém. Mas quando fala, olha, o Senhor está preparando uma nova casa, um novo carro, uma nova profissão, você vai subir de nível, a igreja vibra. A vibração é lá em cima. Isso mostra que o nosso amor por ele tem se esfriado. E no livro, né, De Todo o Coração, do pastor Subirá, ele destaca que o primeiro amor é mais do que uma emoção do início. Porque nós confundimos todo aquele quebrantamento que nós tínhamos, toda aquela sensibilidade que nós tínhamos, com algo que era do nosso emocional. Sabe, tem muitas pessoas que falam, é porque eu era muito imaturo. Tem pessoas que colocam isso como uma imaturidade espiritual. Por isso que eu chorava por qualquer coisa. Por isso que cantava um louvor, eu já estava chorando. É porque naquela época eu era imaturo. Hoje eu sou mais maduro. Não confunda, querido, maturidade espiritual com frieza espiritual. Tem muitas pessoas que são indiferentes ao mover de Deus. Sabe, as coisas acontecendo, as coisas fluindo, o Senhor movendo, o Senhor tocando, as pessoas quebrantadas. E muitas vezes nós estamos pensando assim, o que eu vou fazer depois que eu sair daqui? O que eu tenho para fazer amanhã?
Queridos, a nossa entrega precisa ser além do ativismo, além das atividades. O Senhor, Ele sonda os nossos corações. O primeiro amor, o pastor, ele destaca que é um tipo de amor marcado por pureza, intensidade e entrega. A pureza de enxergar tudo aquilo que o Senhor está fazendo e ver que o Senhor está usando pessoas, o Senhor usa situações, circunstâncias para falar com cada um de nós. É a pureza de não olhar com maldade aquele que está nos fazendo bem. Hoje a maturidade tem sido confundida com essa frieza. As pessoas acreditam que agora elas são cristãos mais experientes, mais maduras. Ah, eu não caio mais em qualquer coisa. Ah, eu não... Se é fulano que vai pregar, eu nem dou muita bola para aquilo que ele fala. Fulano ali... Ixi. E nós confundimos essa maturidade, mas que na verdade está se tornando uma frieza espiritual. As marcas do primeiro amor. Eu costumo comparar o primeiro amor, queridos, no relacionamento de namoro, né, noivado e casamento. Né? Tem vezes que eu e a pastora nós estamos andando para a rua assim, e a gente se depara com um casalzinho de namorados assim, sentado na calçada, e aquele frio, aquele casalzinho sentado na calçada, fala assim, olha que loucura, por que não vai para dentro? Por que não vai para casa? Mas aí a gente começa a lembrar de como que era na época do namoro, né? Para aqueles que são casados, vão se lembrar disso. Na época do namoro, queridos. O sacrifício a gente nem media esforços. Né? A gente ficava ali, sentado na calçada, aquele frio, e horas, o tempo a gente nem via passar. Nem percebia que frio o quê, nem reparava no frio. Né? Tem o Maiquinho aí, eu não sei se o Maiquinho tá aí ainda, o Maiquinho cruzava a cidade inteira para ir namorar com a Priscila, não é verdade, Maiquinho? Cruzava a cidade inteira de a pé para ir namorar. Eita, não medir esforços, queridos. Muitas vezes, daí, quando chega no casamento, aquilo que antes era feito na maior naturalidade, hoje é um sacrifício a ser feito. Então, o pastor também ele compartilha que a forma de reacender esse amor não é apenas pedindo ao Senhor que aquele sentimento volte, mas é voltando às práticas do início. Voltando à entrega que era no início, com a intenção correta nele. Com a intenção de fazer por amor a ele. Não fazer porque, de alguma forma, os outros vão te ver. Ou, de alguma forma, agora é o seu cargo. Eu faço hoje porque essa é a minha função dentro da igreja. É o meu cargo. É isso que eu tenho que fazer. Não, eu não faço por causa de cargo. Eu não faço por causa de posição. Mas eu faço por entrega, por amor, por devoção ao Senhor. Muitas vezes nós jejuamos simplesmente porque estamos com o objetivo de alcançar alguma coisa. Oramos simplesmente porque nós pensamos que porque eu sou cristão eu preciso orar. Por que você ora? Eu oro porque cristão tem que orar. Não, eu oro para ter intimidade, relacionamento, profundidade, cada dia mais. E os 3 pontos a respeito do livro, para que nós possamos, de alguma forma, retornarmos a esse amor. Retornarmos a essa posição onde que falar de retornar para nós precisa ser um alerta, porque nós não deveríamos estar falando de retorno ao primeiro amor, mas nós deveríamos estar falando de permanência, porque retornar nos reflete o entendimento de que nós saímos, nós abandonamos esse lugar, e esse é um lugar que nós nunca deveríamos ter saído. Então, quando fala que nós devemos retornar ao primeiro amor, voltar ao primeiro amor, o Senhor está dizendo, ei, você está avançando, mas pelo caminho errado. Sabe quando você pega um trajeto, que você entra numa rua errada, e você começa a trilhar, e você pensa que você está avançando, mas na verdade você está retrocedendo, você está perdendo tempo. E o Senhor está dizendo, ei, volta! Volta! Não é esse caminho, não. A pior coisa que tem, queridos, é você estar andando em direção, achando que está indo para um lugar, na verdade você está se afastando dele. É como se você aqui, né, Santo Antônio da Platina, você quisesse ir para Curitiba, você pegasse sentido Ourinhos, São Paulo, indo para outra direção, e na expectativa de que está chegando Curitiba, e quando você vê, você, na verdade, está se afastando. Tem pessoas dentro da igreja, queridos, que pensam que estão caminhando rumo à eternidade, rumo à presença do Senhor, mas na verdade elas estão se afastando. Quando o Senhor fala volta, é porque realmente eles estavam se direcionando para um lugar
que não era o caminho do Senhor. O Senhor está dizendo, olha, volta, 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 volta. Queridos, nós precisamos voltar. Voltar às práticas do primeiro amor. E o primeiro ponto é, lembra-te de onde caíste. O Senhor está dizendo, olha, traga a sua memória. Traga a sua memória onde caíste. E quando fala caíste, se remete ao quê? A pecados. Se remete ao quê? A intenção desalinhada com a ação. A sua intenção é totalmente desalinhada, diferente da atitude no qual você está tomando. Você está tomando atitude, você está fazendo a obra, mas com a intenção em outras coisas, em benefícios próprios. Nós precisamos nos lembrar, acabar com essa amnésia demoníaca, de nos esquecermos facilmente das coisas espirituais. Tem pessoas que se esquecem que hoje, muitas vezes, está vivendo aquilo que lá atrás era a sua oração. Está vivendo aquilo que lá atrás era a sua oração, era um pedido seu, e hoje você vive essa realidade, mas você se esquece de agradecer. Tem muitos cristãos que estão com amnésia demoníaca, que se esquece das coisas que fizeram, se esquece das coisas que pediram, vivem a vida como se tudo fosse obra do acaso. O Senhor está nos levando nessa manhã a nos lembrarmos. Você precisa de tempos em tempos analisar, se autoanalisar, pedir para o Espírito Santo fazer um raio-x da sua vida espiritual, para que você possa, consertar coisas que precisam ser consertadas, eliminar coisas na sua vida que precisam ser eliminadas. Não viva de forma indiferente ao mover do Espírito Santo. Ontem nós estávamos, no GC, e o tema foi esse, a respeito do Espírito Santo. A palavra vai dizer que é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós devemos pedir ao Espírito Santo, traga a minha memória. Qual era a minha motivação do início? O que eu preciso fazer para voltar nessa mesma motivação? Apocalipse 2,5 vai dizer, o texto que nós lemos, lembra-te, pois, onde caístes. Essa é uma reflexão que nós precisamos fazer sobre como era o nosso relacionamento com Deus no início. E pedir para o Espírito Santo nos ajudar a identificar onde foi que nós começamos a nos esfriar. Aonde foi, qual situação, em qual circunstância, qual foi o dia, qual foi o momento que a chave virou e você passou a fazer as coisas agora pelo mero, profissional do púlpito, um profissional da igreja. Você agora começou a tratar o mover do Espírito Santo como algo comum. Nós devemos trazer isso à nossa memória. Nós não podemos andar indiferente, andar pensando que está tudo bem. Não, de tempos em tempos nós precisamos fazer isso. O segundo ponto é arrepender-se com humildade. Arrepender-se com humildade. O texto fala, lembra-te, e depois ele diz, arrependa-se. Tem pessoas que nem precisam se lembrar, ela já sabe. Mas a dificuldade é se arrepender. Se arrepender. Você jogar todo o seu ego ao chão e se submeter, Se submeter com humildade, dizendo, Senhor, eu preciso de mudança. Tem pessoas que elas tentam manter o ego dela até diante do Senhor, até diante do Espírito Santo. Ela tenta manter a postura dela. Mas o Senhor, Ele conhece o nosso coração. O arrependimento, ele precisa ser algo sincero. Reconhecer que substituímos o amor por outras prioridades. E voltar de novo nesse centro. Voltar de novo no centro da vontade do Senhor. E o terceiro é voltar às práticas das primeiras obras. Voltar às práticas das primeiras obras. Queridos, é tão bom quando nós fazemos algo para o Senhor sem pensar que nós estamos fazendo às pessoas, aos homens, a uma denominação, mas eu estou fazendo para Ele, me entregando por Ele, me sacrificando por amor a Ele. Hoje as pessoas pensam assim, eu não vou lá não, aquele líder que se vira. Eu não vou mais ficar me desgastando, não. Tem tantas outras pessoas no ministério que não estão nem aí. Por que eu tenho que me esforçar mais do que eles? Tem pessoas que vão fazer uma coisa para o Senhor, vão trabalhar na obra do Senhor. Ela fica preocupada se fulano foi ou não, porque senão vai sobrecarregar ela. E ela perde a bênção porque ela está mais preocupada porque alguém não foi, porque alguém deixou de cumprir o que deveria cumprir, do que realmente se entregar e fazer o seu melhor. Quem põe a mão no arado, queridos, a palavra vai dizer que não pode olhar para trás, mas também não pode olhar para o lado, não.
É olhar para frente, fazer para o Senhor. Tem pessoas que estão na mão no arado e olhando para o lado, quem que está também com a mão no arado. Se o outro não estiver se dedicando igual a ela, ao invés dela fazer ainda melhor, ela também desanima e cai, sabe, o seu esforço, a sua vontade, porque ela vê que o outro não está se esforçando da mesma forma. Isso aí é intenção errada, querido. O Senhor está dizendo, ei, volta! Ei, volta! Você está indo para o lugar errado. Tem pessoas que se motivam a ir na igreja só no dia que ela está para fazer alguma coisa. Tem alguma função, sabe? Ah, hoje eu tenho que fazer tal coisa, então hoje eu vou. Não, não é dessa forma, queridos. A nossa entrega precisa ser por completo. Mesmo eu estando ou não estando na igreja, mesmo eu estando ou não estando dentro de um ministério, a minha entrega por ele precisa ser por completo. A forma dele demonstrar o amor por nós foi entregando a própria vida por amor a nós. Então não é nada mais justo do que eu demonstrar também o meu amor por ele, entregando a minha própria vida por ele. Entregando os meus dons, os meus talentos, as minhas habilidades, o meu tempo. Ah, queridos, a moeda mais preciosa de hoje é o tempo. As pessoas lutam, batalham para ter um minuto do seu tempo. Você que é CLT, você não está vendendo simplesmente um serviço, mas você está vendendo o seu tempo. A empresa onde você trabalha, ela te paga pelo seu tempo. O dono dessa empresa, ele tem 24 horas, e durante 24 horas ele pode fazer um determinado número de atividades. Mas quando ele te contrata, ele passa a ter agora 48 horas, porque ele tem o seu tempo e o tempo dele. Ele multiplica a sua força de trabalho. Então você está ali, sabe, trabalhando durante 8 horas, né, por dia, vendendo o seu tempo para fazer algo por aquela empresa. O tempo hoje é a moeda mais importante. Sabe, as redes sociais, nessa que você está agora, eles dedicam a maior parte do tempo deles em como te manter preso cada vez mais dentro dessa plataforma, para que eles possam vender anúncio para o maior número de empresas possíveis, dizendo, olha quanto tempo que as pessoas gastam dentro do meu aplicativo. Eles ficam horas aqui, então você precisa anunciar aqui dentro. Então por isso que esses videozinhos, essas coisas assim, te prende, para que de qualquer forma você possa gastar o seu tempo, a maior parte do seu tempo naquilo. Então o tempo é a moeda mais preciosa de hoje. E quando você entrega a sua vida, quando você entrega o seu tempo ao Senhor, é a melhor forma de você demonstrar que você está gastando a sua vida por Ele. E é isso que o texto está dizendo. E volte às práticas das primeiras obras. Retome os hábitos que fortaleçam o relacionamento. Tem muitas pessoas que oram só quando estão dentro da igreja, que abrem a Bíblia, que leem a Bíblia só quando estão ouvindo um sermão dentro da igreja. Voltar às práticas, sabe, já foi falado isso aqui nessa semana. Voltar às práticas é fazer aquilo que te fortalece na presença do Senhor, mesmo quando ninguém está vendo. É no seu secreto, é no seu quarto, quando você está buscando ao Senhor de todo o seu coração, independente se tem alguém vendo ou não, porque a intenção do seu coração é ter mais da presença dele sobre a sua vida. O primeiro amor, ele marca a nossa vida como a nossa única vontade é ter mais de Deus. Mas essa vontade, aos poucos, vai sendo substituída por outras coisas. Nós queremos ter mais visibilidade, nós queremos ter mais reconhecimento, nós queremos ter mais status. E vai substituindo pela nossa vontade de querer ter mais dele, de querer ter mais da presença dele. Independente se vai ter status, independente se vai ter plateia, mas eu quero viver intensificado, querendo mais e mais da presença dele. Independente se as coisas virão como consequência ou não, independente se eu vou ser abençoado ou se eu vou ser simplesmente agraciado com algum milagre ou não, mas eu quero simplesmente ter a presença dele. E isso já basta. É nesse lugar que o Senhor quer nos direcionar nessa manhã, e a partir de hoje, todos os dias das nossas vidas, que nós possamos, sabe, refletir sobre qual tem sido a intenção do nosso coração, o porquê fazemos o que fazemos. Talvez o seu problema não seja a performance, talvez você tenha, sabe, tendo uma boa performance. Você é uma pessoa assídua nas reuniões, nos cultos, você tem ministérios, múltiplos ministérios, você serve ao Senhor, você está quase todo dia da semana na igreja, você está servindo, você está dentro de um GC, você está compartilhando a palavra do Senhor, você publica, você faz postagens falando da palavra de Deus.
Talvez o seu problema não seja esse nessa manhã. Mas o maior problema pode ser a intenção, a paixão, o amor, o porquê você faz o que faz e como está o seu relacionamento, como está a sua vida de intimidade com o Senhor. Existem pessoas que fazem a obra do Senhor vazias da presença dele. Fazem a obra do Senhor sem a presença dele. E não é isso que nós queremos. Moisés vai dizer, não nos faça sair daqui se a tua presença não for conosco. Moisés estava dizendo, olha, eu não quero fazer aquilo que o Senhor me mandou fazer sem a sua presença. Eu só vou se o Senhor for comigo. E essa tem que ser a nossa oração. Senhor, que eu possa perder tudo. Que eu possa parar com tudo. Mas assim como o Davi orou e disse, só não retira de mim o teu Espírito Santo. Só não retire de mim a tua presença. A oração que nós devemos fazer é, Senhor, eu reconheço que em alguns momentos o meu amor se esfriou. Nós temos que, de alguma forma genuína, verdadeira, pedir perdão. Perdoa-me, Senhor. Eu quero voltar a esse primeiro amor. Restaura em mim a paixão pela tua presença, a paixão pela intimidade contigo, de a proximidade, de um relacionamento profundo. Essa tem que ser a nossa oração nessa manhã. Amém, queridos? Nós encerramos então com essa mensagem a nossa série de todo o coração, com esse tema. O primeiro amor. Que o seu amor nessa semana possa ter sido despertado e intensificado em buscar ao Senhor de todo o coração. Que Deus te abençoe. Eu quero orar pela sua vida. E antes de orar, vamos tirar um segundinho aí. Tira um print para postar nos seus stories, nas suas redes sociais. 3 segundinhos para você tirar um print. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos nessa manhã, te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o domínio, toda a exaltação. E nós te agradecemos pelo teu amor incondicional. Nós te agradecemos, Pai, por nessa manhã o Senhor ter aberto os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, o nosso discernimento, para que de alguma forma nós compreendêssemos o quanto ainda nós precisamos melhorar, o quanto ainda nós precisamos avançar, mas nos faça, Senhor, a ter o entendimento e traga à nossa memória coisas que de alguma forma têm afetado o nosso amor a Ti, têm afetado o nosso relacionamento, têm afetado a nossa intimidade, e nos faça, Senhor, a cada dia mais abandonar aquilo que nos afasta de Ti, abandonar aquilo que nos causa cada vez mais frieza espiritual, para que nós possamos abandonar, deixar para trás, negar tudo aquilo que não é da Sua vontade para as nossas vidas. Senhor, traga à nossa memória momentos ou circunstâncias que de alguma forma tirou a pureza e a verdade do primeiro amor das nossas vidas, todos os traumas que nós possamos ter vivido, todas as frustrações que nós possamos ter vivenciado. Senhor, que isso não seja algo que traga em nós uma frieza permanente, mas que nós possamos ter essa oportunidade de olhar para trás, voltar naquilo que de alguma forma nos causou essa frieza, que nós possamos nos arrepender dos nossos atos falhos, da nossa ação desalinhada com a motivação, e que no nome de Jesus, Pai, nós possamos voltar ao reto e verdadeiro e único caminho que o Senhor tem preparado para nós, de fazer aquilo que nós somos chamados para fazer com o coração intensificado e direcionado a fazer somente o seu querer e a sua vontade, e que o nosso prazer seja em agradar ao teu coração, que o nosso prazer seja em fazer a tua vontade, independente do olhar das outras pessoas, independente do reconhecimento das outras pessoas, que o nosso desejo seja em agradar ao Senhor. Que nós possamos, Senhor, a cada dia mais, no nosso secreto, te buscar, aonde ninguém está nos vendo, mas que nós possamos alimentar a cada dia mais a intimidade contigo, o nosso relacionamento contigo, que nós possamos orar a cada dia, não como forma de obrigação ou para tirar um peso da nossa consciência, mas que isso possa ser um desejo, um anseio, uma vontade dentro de nós de querer cada dia mais estar próximo de Ti, estar próximo da Tua presença, que nós não venhamos ser pessoas acostumadas com o Teu mover, acostumadas com a Tua palavra, mas que a cada dia mais isso possa ser uma novidade dentro dos nossos corações, isso possa ser uma surpresa dentro de cada um de nós, e que nós possamos reagir cada vez mais com expectativa, com esperança daquilo que o Senhor tem para fazer ainda sobre as nossas vidas. Eu oro, Pai, sobre a vida de cada um que nesse momento está assistindo,
que a chama do primeiro amor possa reacender dentro desse coração agora, aonde a minha voz está chegando, que o teu Espírito Santo possa despertar essa vida agora, a voltar a viver aquilo no qual nós nunca deveríamos ter saído, mas que nós possamos permanecer cada vez mais no centro da tua vontade. Nós consagramos, Senhor, o nosso dia a Ti, nós consagramos as nossas vidas a Ti, nós consagramos o nosso final de semana diante da Tua presença, e nós te pedimos, Pai, assim como Davi orou, só não retire de nós a presença do Teu Espírito Santo. Nós oramos, Pai, crendo que o Senhor está diante de nós, nos guardando, nos livrando, nos protegendo. E tudo aquilo que tem para acontecer nesse dia. Senhor, o Senhor conhece todas as coisas. Que o Senhor possa estar nos fortalecendo para vivenciar, para enfrentar tudo aquilo que está para acontecer. Nós te agradecemos, te damos toda a honra, todo o louvor e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Não. Queridos, que Deus te abençoe. Passamos alguns minutinhos aí, mas esse é o encerramento, é o fechamento. E segunda-feira, às 7 horas da manhã, nós estaremos aqui, nesse mesmo horário, às 7 horas, com um devocional e com uma nova série que o Senhor irá falar aos nossos corações. Amém? Que Deus te abençoe. Vai em paz. Tchau, tchau.